E em continuação, falaremos sobre o quinto pilar, referente ao recurso financeiro ou desenvolvimento social de forma geral. E o que significa desenvolvimento social? Basicamente, o desenvolvimento social é entendido como um processo de melhora da qualidade de vida de uma sociedade. Considera-se que uma comunidade tem alta qualidade de vida quando seus habitantes, dentro de um cenário de paz, liberdade, justiça, democracia, tolerância, equidade, igualdade e solidariedade, têm amplas e recorrentes possibilidades de satisfação de suas necessidades e também de poder empregar suas potencialidades e saberes com vistas a conseguir uma melhoria futura em suas vidas, em termos de realização pessoal e da sociedade em seu conjunto. Embora o bem-estar social seja o que se aspira no desenvolvimento social, ele tem uma importante carga de subjetividade própria de cada indivíduo, ou seja, o que para mim é bem-estar, para o outro pode não ser, ou vice-versa. Há um conjunto de fatores que contribuem com sua concretização e que ainda, com as subjetividades do caso, são muito mais comuns nas diferenças. O fato de poder ter acesso a um emprego digno e bem remunerado de acordo com as tarefas que se desempenham, o acesso a uma moradia digna em que se possa viver com a família e protegê-la dos riscos que teria uma vida na rua, a possibilidade de educar-se e educar os filhos para que o dia de amanhã possa ser gozado de melhores oportunidades trabalhistas e também contar com um atendimento médico adequado, conforme a necessidade de cada um. Nesse sentido, é preciso somar esforços para o desenvolvimento de uma política social capaz de transformar o atual cenário de forma inovadora, justa e humanista por meio da proteção social, da cidadania e da garantia de direitos fundamentais às populações vulneráveis, pois os jovens e mulheres compõem uma parcela da população que exige uma atenção muito especial. Por isso, é preciso promover ações de estímulo à participação social, à consolidação da cidadania, ao combate a qualquer tipo de discriminação. O acesso ao conhecimento e ao mercado de trabalho, bem como a garantia dos direitos fundamentais para reverter o cenário de vulnerabilidade em que se encontra esse segmento, pois o aumento do desemprego, da flexibilização das relações de trabalho, da informalidade e, consequentemente, da precariedade do trabalho são alguns dos fatores que compõem a atual realidade do mercado de trabalho no Brasil, o que impõe a necessidade de medidas urgentes em gerar novos postos de trabalho de qualidade e em quantidade suficiente para transformar esse cenário. Sendo assim, é preciso enfrentar os problemas por meio de ações diretas,
nibilizando recursos próprios e ações conjuntas com o governo federal, prefeituras e iniciativas privadas para estimular a retomada do crescimento, gerando emprego e renda conforme a necessidade de cada um. Pois um dos desejos da nossa fonte criadora é que não somente um, mas todos tenham saúde e prosperidade, conforme é dito em 3 João, capítulo 1, verso 2. E para que isto aconteça, todos devemos estar prontos para contribuir conforme as nossas posses, para que assim haja igualdade entre todos, conforme é relatado em 2 Coríntios 8, 10 a 13. Pois há muitos que têm demais, enquanto outros não têm nada. E isso precisa mudar, pois, como está escrito, verdade é: a Senhora pertence à terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Salmos 24, 1. É verdade. Portanto, nada é de ninguém. E por que então se apropriar de tudo como se fosse seu, em vez de repartir o que tem com o que não tem? Olha só, quantas pessoas não têm uma casa para morar, enquanto outros têm demais. E quanto mais têm, mais querem ter. E não se preocupam nem um pouquinho com o seu próximo, os quais devemos amar como a nós mesmos. Pois os mesmos agem assim, como está escrito em Isaías 5, versículo 8. Ai dos que ajuntam casa a casa, reúnem campo a campo, até que não haja mais lugar, e ficam como únicos moradores no meio da terra. É verdade, ai deles, se não mudarem o seu jeito de pensar e de agir. Pois os que não aprenderem a amar seu semelhante serão desarraigados da terra, pois nela não permanecerão. E se você é um desses que muitas casas e terras possuem, não seja como o jovem rico, que na hora de demonstrar o seu amor pelo próximo, ficou entristecido com o conselho do amado Jesus e não repartiu nada do que tinha com ninguém. Mas sejam como aqueles que nos dias dos apóstolos venderam das suas propriedades, com o propósito de suprir as necessidades dos que precisavam de socorro. Pois, como já foi dito, o desejo da fonte divina é que todos tenham de maneira iguais. E assim foi escrito para nos servir de exemplo, em Atos 4, 34 e 35. Pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. A quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta mais e mais. Ao que retém mais do que é justo, ser-lhe-á em pura perda. Provérbios 11, 24. Esta é a mais pura verdade, pois todo aquele que retém mais do que é justo reter, não importa o que seja, será para sua perda. Pois tudo que a mãe colocou em nossas mãos é para suprir todas as nossas necessidades e ainda socorrer os que da gente precisarem. Sempre lembrando que nascemos para servir e não apenas para ser servido. Pois, se todos nós pensássemos no próximo, amando como a nós mesmos, com certeza não existiria nenhum pobre na terra.
E eu confesso plenamente que não concordo com o que está escrito em Deuteronômio, capítulo 15, verso 11, o qual diz: Nunca deixará de haver pobre na terra. Esse versículo, com certeza, foi escrito pelo próprio homem, algo que não tem nada a ver com a fonte criadora, pois a mesma não trouxe nenhum pobre à existência. A pobreza veio a existir depois da entrada do pecado no mundo. E o desejo da mãe é que tudo volte a ser como no princípio da criação, onde todos tinham de tudo em abundância e eram felizes, vivendo o verdadeiro amor de uns para com os outros. E para que haja igualdade entre todos, não importa no que seja, precisamos vencer o maldito egoísmo, passando a pensar um no outro, e tudo fazendo por amor e com amor, pois só o amor pode mudar tudo que de mal já se fez, seguindo as instruções divinas, assim como está escrito em 1 Coríntios 16, 14. Todos os vossos atos sejam feitos com amor. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para a Senhora, e não para homens, cientes de que recebereis da Senhora a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que estáis servindo. Colossenses 3, 23 e 24.